vocês. Hoje é um dia especial para todos nós, né? Que é um dia, né? Uma noite abençoada para poder estarmos aqui mais esse domingo para poder estudar aqui o sexto estudo, que é os sinais da vinda de Cristo. E interessante, irmãos, que antes de Jesus ele passar por um momento ali da sua crucifixão, os discípulos fizeram algumas perguntas a Jesus em relação ao fim do mundo, né? E sobre a segunda vinda de Cristo. O interessante é que quando os discípulos fazem essa pergunta a Jesus ele começa a explicar e começa ali a delinear vários sinais e acontecimentos, né, que ocorreriam um pouco antes da sua vinda a essa terra. E com isso Jesus ele relacionou os eventos finais da sua vinda a essa terra com a destruição também de Jerusalém, que foi ali no ano 70 por Tito, né, que era um romano. E o interessante, irmãos, que quando Jesus ele começa a delinear os eventos, os sinais da sua vinda, Jesus ele começa a mostrar para os discípulos que o dia e a hora da sua vinda a essa terra ninguém saberia. Mas só que Jesus falou que ele mostraria sinais. Ele falou que quando estivesse vendo esses sinais, ou seja, a sua vinda estaria muito perto dessa terra. Estaria muito perto a vinda de Cristo. E hoje nós vamos estudar sobre os sinais da volta de Jesus. E nós vamos saber quais são esses sinais que Jesus ele deixou registrado na sua palavra, que através desses sinais, quando nós estivéssemos vendo esses sinais, a sua volta a essa terra estaria muito perto. E interessante, irmãos, que às vezes nós podemos nos perguntar, mas só que os sinais, como nós já sabemos de vários sinais que Jesus ele mencionou na sua palavra, inclusive em Mateus 24, esses sinais teve cumprimento também nos tempos de Jesus, nos tempos dos apóstolos, nos tempos dos patriarcas, mas só que nós vamos entender que esses sinais se cumpriram, muitos deles nos tempos de Jesus, dos profetas e também dos patriarcas. Mas só que quando Jesus ele fala ali em Mateus 24 dos sinais da sua vinda, Jesus estava querendo dizer que esses sinais ele se intensificaria um pouco antes da vinda dele aqui a essa terra, do seu segundo aparecimento na nuvem do céu. E hoje nós vamos entender quais esses sinais que se intensificaria um pouco antes da volta de Cristo. E interessante, irmãos, quando nós vamos lá no livro Eventos Finais, ali na página 11, parágrafo 1, Ellen fala que o tempo presente é de dominante interesse para todo o vivente. Então, o tempo presente atual que nós estamos vivendo é um tempo o quê? De interesse para todo vivente. Por que é um interesse para todo vivente? A citação continua falando: governadores, estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes, têm sua atenção posta nos acontecimentos que tomam lugar ao nosso redor. Estão observando as relações que existem entre as nações. Ele examina a intensidade que está tomando posse de cada elemento terreno e reconhece que algo grande e decisivo está para acontecer e que o mundo está no limiar de uma crise estupenda. Então os governantes, os estadistas, homens e mulheres, eles estão vendo que algo decisivo está para acontecer, mas só que eles não creem e eles não entendem que esse algo decisivo que está para acontecer vai dar a luz ao quê? A volta de Cristo. Mas nós entendemos e sabemos isso porque nós estudamos a palavra de Deus. E nós sabemos o quê? Que um pouco antes da volta de Jesus, esse mundo ele vai passar por crises. Mas só que as crises
que esse mundo vai enfrentar vai ser num momento terrível que o povo vai passar aqui nessa terra, mas só que Jesus também vai vir para poder livrar o seu povo. Não é assim que está escrito lá em Daniel capítulo 12, que virá um tempo de angústia sobre as nações e o povo de Deus vai enfrentar a angústia, mas só que ele fala que Miguel vai se levantar, que é Jesus, e ele vai livrar o quê? O seu povo. Então, ou seja, Deus vai livrar o seu povo da angústia ou seja, esse mundo vai passar, das crises que esse mundo vai enfrentar. Então, ou seja, os governadores, estadistas, homens que ocupam ali posições de confiança, posições de autoridade, eles estão prevendo que algo está para acontecer. Mas só que esse algo que está para acontecer já está registrado onde? Na palavra de Deus. Eu queria convidar vocês a abrir em Mateus 24. Em Mateus 24, Jesus ele já tinha descrevido esse algo que está para acontecer. Ou seja, essa crise que estava a acontecer já estava aqui registrada na palavra de Deus. E quando nós vamos aqui para Mateus 24 nos fala assim, nós vamos ler o verso 1, 2 e o 3. Mateus capítulo 24, o verso 1, 2 e o 3. Nos fala assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seu discípulo para lhe mostrar a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele o seu discípulo, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E interessante que Jesus relaciona aqui os acontecimentos do fim do mundo com o acontecimento que ocorreu aonde? Em Jerusalém. Porque Jesus, quando ele sai do templo e ele olha para o templo, e os discípulos ali vê toda aquela estrutura do templo, Jesus ele pega e fala com o discípulo que não é ficar o que? Pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso aconteceu quando? No ano 70 com Tito, aonde que os soldados romanos invadiram Jerusalém e todo o templo ali foi o que? Devastado. Jerusalém foi o que? Devastado. O templo foi também destruído, como Jesus tinha falado. E com isso, Jesus agora ele começa agora o que? A falar dos sinais que antecederia a sua vinda a essa terra. E quando nós vamos ler o verso 4, Jesus ele começa a falar assim: e Jesus respondendo disse: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Então Jesus já começa a falar o quê? Cautelai-vos para que ninguém vos engane. Por que Jesus ele fala para acautelar, para que ninguém vos engane? Porque um pouco antes da volta de Jesus, o engano se multiplicaria. O engano é se multiplicar de forma que é avassaladora por todo mundo. E com isso Jesus ele começa a falar ainda no verso 5. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão o quê? A muitos. Então muitos iam vir em nome de Jesus, iam usar o nome de Jesus, e através do nome de Jesus que eles iam usar, eles iam conseguir através do nome de Jesus enganar o quê? A muitas pessoas. Ou seja, Jesus estava falando aqui sobre os falsos cristos e os falsos profetas que viriam em seu nome, usando o seu nome para enganar as pessoas. Ou seja, o engano ia se multiplicar em larga escala no mundo. E hoje, quando nós olhamos para esse mundo hoje, a gente vê o que? As palavras de Jesus aqui se cumprindo de forma exata. A gente vê o que? Falsos cristos e falsos profetas usando o nome de Jesus para enganar multidões. E interessante, irmãos, que quando nós vamos para os tempos de Jesus, nos tempos de Jesus também tinha engano, não tinha? Tinha também falso Cristo, não tinha? Tinha falso profeta também.
Mas só que nos tempos de Jesus, ou seja, não havia intensificação de falsos cristos e falsos profetas como nós vemos nos nossos dias. Então, quando Jesus fala que o engano se multiplicaria, que viria muitos em meu nome, usando o meu nome para poder enganar muitos, Jesus está querendo dizer o quê? Um pouco antes da minha vinda, ou seja, vai haver uma intensificação de falsos cristos e também de falsos profetas. E interessante que quando nós começamos a estudar e explorar esses sinais proféticos, o que eles significam para nós, povo de Deus, que crê na volta de Jesus, que crê na palavra de Deus? Quando nós vamos lá para os eventos finais, na página 14, no parágrafo 5, Ellen White fala assim: devemos estudar os grandes sinais que indicam os tempos que estamos vivendo. Então ela fala que nós devemos estudar o quê? Os sinais. Porque os sinais, eles são o quê? Sinais indicativos da volta de Jesus. E nós precisamos estudar esses sinais. Estudar para que assim nós possamos o quê? Estar ciente dos sinais que estão se cumprindo, que está nos mostrando que Jesus está perto. Que Jesus está o quê? Às portas. E interessante que as nações estão o quê? Agitadas. E quando nós olhamos hoje para as nações, a gente vê que as nações estão agitadas. E como que as nações estão agitadas? O interessante é que tempo de perversidade se acha diante de nós. Está diante de nós esse tempo. Nós estamos vivendo esse tempo. As nações estão agitadas. A gente vê o quê? Rumores de guerra. A gente vê guerra, nação contra nação, reino contra reino. Então as nações estão o quê? Agitadas. Estão enfurecidas uma contra as outras. Quando nós olhamos lá para Israel, nós vemos o quê? Uma guerra travada, Israel e ali Hamas. Quando nós vamos para a Ucrânia, nós vemos uma guerra travada entre Ucrânia e Rússia. Então, a gente vê o quê? Guerras e rumores de guerra em todas as nações. Interessante que um dos primeiros sinais que Jesus fala em Mateus 24, eu queria ler juntamente com vocês, verso 6: e ouvirei de guerras e de rumores de guerra. Olhai-vos e não vos assustei, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então Jesus falou: vocês vão ouvir falar de guerras, vocês vão ouvir falar de rumores de guerras, mas não vos assusteis, porque ainda não é o fim. E quando a gente liga hoje a televisão, ou a gente entra no YouTube, a gente vê o quê? Notícias de guerras e rumores de guerra. E interessante que a gente vê que da época de Jesus, da morte de Jesus para cá, a gente vê uma intensificação. A gente vê o quê? Que intensificou o quê? Os sinais. Porque hoje a gente vê os sinais acontecendo de forma simultânea. A gente vê o quê? Os sinais acontecendo em vários lugares ao mesmo tempo, simultaneamente. Então a gente vê o quê? Uma intensificação. Naqueles tempos que guerreava algumas nações, hoje no nosso tempo a gente vê o quê? Muitas nações entrando em guerra. E as outras o quê? Em rumores de guerra. Então a gente vê o que? A palavra de Deus se cumprindo de forma exata diante dos nossos olhos. Um tempo de perversidade está diante de nós. E é interessante, irmãos, que a gente vê que esses sinais, eles estão nos mostrando que algo está para acontecer. E esses sinais estão nos mostrando que algo que vai acontecer, esse algo que vai acontecer vai ser o quê? Combinando com a volta de Cristo. Porque Jesus não deixou a data, nem o dia, nem a hora da sua vinda, mas Ele deixou os sinais. E nós devemos vigiar e também orar. Porque os judeus no tempo de Jesus, um pouco antes de Jesus vir pela primeira vinda a essa terra, os judeus, ou seja, eles estudavam, eram estudiosos, mas só que eles não entenderam a profecia em relação à primeira vinda de Cristo. E com isso, eles foram pegos o quê?
surpresa. E Jesus veio e eles foram pegos de surpresa, porque quando Jesus veio, eles não aceitaram que Jesus era o Filho de Deus. E hoje, em nosso tempo, há muitas pessoas que serão pegas de surpresa também, por não estar estudando o quê? Não acompanhando os sinais que nos mostra que Jesus está às portas. E Ellen White, ela fala em Eventos Finais, na página 19, parágrafo 2, ela fala assim: Cristo deu sinais de sua vinda. Declara que podemos conhecer quando Ele está perto às portas. Ele diz: daqueles que vêm, estas coisas. Não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Estes sinais apareceram. Agora sabemos com certeza que a vinda do Senhor está o quê? Então, os sinais que Jesus falou em Mateus 24 apareceu ou não apareceu? É só nós olhar para o mundo hoje. E a gente vê que todos esses sinais, começando pelo primeiro que aqui eu estou mostrando para vocês, já está se cumprindo. E tanto outros sinais que também nós vamos ver logo a seguir nos próximos slides que estão se cumprindo nesse exato momento. Então isso nos mostra que Cristo está às portas. E interessante, irmãos, outro sinal que está acontecendo: fomes, catástrofes naturais. Então, ou seja, outro sinal que está acontecendo nesse exato momento. Hoje estão milhares de pessoas que estão passando o quê? Passando fome, em todo o mundo. Catástrofes de todo tipo. A gente vê acontecendo o quê? Em várias partes do mundo. E quando nós vamos aqui para Mateus 24, isso já estava o quê? Registrado na palavra de Deus. E quando nós vamos ler o verso 7, nos fala assim: porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Então hoje nós temos visto esses sinais acontecendo. Terremoto acontecendo em vários lugares desse mundo. Fomes em vários lugares deste mundo. Catástrofe em vários lugares desse mundo. Então nós estamos vendo que a palavra de Deus se cumprindo de forma categoricamente. Nós temos visto, ou seja, esses sinais se cumprindo agora. Isso nos mostra que Cristo está às portas. Até 2021, cerca de 9% da população mundial, ou seja, mais de 690 milhões de pessoas enfrentavam a fome crônica. São muitas pessoas passando fome em todo o mundo. E a gente vê que esse é um dos sinais. E interessante, irmãos, que às vezes a gente pode, às vezes surgir uma dúvida. Será que era da vontade de Deus que esses sinais acontecessem? Será que Deus queria que acontecesse guerras, acontecesse fomes, catástrofes para que Ele pudesse vir a essa terra? Não. Quando Jesus ele chega a falar dos sinais, Deus estava querendo dizer o quê? Que quando Ele estivesse aproximando dessa terra para poder voltar a este mundo, Satanás ele ia agir com mais rapidez. E Satanás ele ia provocar o que? As guerras, as fomes, as catástrofes, porque ele quer destruir as almas. Ele quer destruir as almas, os filhos de Deus. Ele quer que o ser humano seja destruído por guerra, por fome, por catástrofe, por peste, por terremoto, para que assim ele venha descer a sepultura sem tomar sua decisão ao lado de Cristo. Então esses sinais que aqui Jesus ele está apresentando para os discípulos, está apresentando para nós em Mateus 24, são sinais não de Deus, mas são sinais de Satanás. Porque é Satanás que provoca todas essas coisas que nós temos visto aqui nesse mundo. E um dos desastres agora que aconteceu no Rio Grande do Sul é Satanás que está por trás daquele desastre. Para destruir as almas. Quantas pessoas ali, irmãos, que morreram sem tomar sua decisão lá de Cristo? Quantas pessoas que ali selaram o seu destino? Ou para a morte eterna,
ou com a vida eterna. Ele quer destruir a seara que está amadurecendo. Ele quer destruir as almas. Assim como Deus ele quer fazer a colheita de almas, Satanás também está fazendo uma colheita de almas também. Através do quê? Dessa mortandade que está acontecendo no mundo todo, através de guerras, rumores de guerra, peste, fomes e catástrofes. E interessante, irmãos, que secas, inundações, ciclones e incêndios, os desastres climáticos estão mais frequentes e intensos com o aquecimento global, provocado por atividades humanas. A tendência é que essa situação se agrave ainda mais. Quanto mais aproximar a volta de Cristo, Apocalipse capítulo 12 fala que mais Satanás também ele age nessa terra, porque ele sabe que o seu tempo está o quê? Próximo. Então, ou seja, só tende a aumentar. E a gente tem visto o quê? Ciclones acontecendo em vários lugares, inundações, fogo em vários lugares. Esses desastres, né? Só tende a aumentar. Cada ano que passa a gente vê o quê? De 2020 para cá, quando aconteceu ali aquela pandemia, a gente vê que os acontecimentos só têm o quê? Aumentado. A gente vê, tem acontecido uma coisa atrás da outra, né? Então, irmãos, isso nos mostra o quê? Que nós precisamos nos preparar. Nós precisamos o quê? Cada dia mais entregar a Jesus, cada dia mais buscar estar aos pés de Jesus, porque em breve nosso Salvador virá para nos buscar. A iniquidade tem aumentado. Quando a gente vai ligar aí a televisão, os jornais, a gente só vê falar o quê? De derramamento de sangue. Aumento da iniquidade. Jesus falou que o quê? Que se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Está em Mateus 24, o verso 13. Então, ou seja, o verso 12, perdão. Então, irmão, a gente vê um aumento de iniquidade em todo mundo. Declínio moral e ético. A gente tem visto também acontecendo na nossa sociedade. Ou seja, um declínio moral e ético. Isso já estava o quê? Profetizado que ia acontecer. E a gente vê o quê? Que a imoralidade tem aumentado cada dia mais. E interessante que algumas pesquisas que foram realizadas através aí das pesquisas que eles realizam através aí das nações. Interessante que depois da pandemia a imoralidade ela aumentou o quê? De forma avassaladora. Aumentou de forma muito grande a imoralidade. Então, irmão, a gente vê que cada dia que se passa, a gente vê que o nosso Salvador se aproxima nessa terra. Ele se aproxima para poder vir dar um fim na miséria humana, para dar um fim em Satanás e no pecado. Perda de respeito pela vida humana. A gente vê que o ser humano tem sido tratado pior que um cachorro. Ou seja, o ser humano tem sido o quê? Desrespeitado. Não tem tido mais amor pela vida. E a gente vê o quê? Acabou-se o respeito pelo ser humano. A gente vê que o ser humano está sofrendo na rua, caído, mendigo. A gente vê ali perda de respeito. Interessante que eu lembro uma vez foi passada uma reportagem no jornal de um mendigo que estava ali dormindo debaixo da ponte e ali passou ali um grupo de jovens pegando uma paulada. Ou seja, tem se perdido o respeito pela vida humana. Então, como a gente vê que o nosso mundo está indo de mal a pior. Interessante que decadência espiritual, a gente tem visto o quê? Lobos disfarçados de ovelha, que tem levado aqui as ovelhas de Cristo à decadência espiritual. Tem levado as ovelhas de Cristo, ou seja, à morte espiritual. Ou seja, pastores disfarçados
de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Ele só quer devorar o rebanho de Cristo. Ele só quer destruir o rebanho de Cristo. A gente tem visto essa decadência espiritual que já estava profetizada aqui em Mateus 24, eu queria ler com vocês. Mateus 24, verso 11, que nos fala assim: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, a gente vê a profecia que Jesus relatou do Monte das Oliveiras se cumprindo. Muitos falsos profetas levando o povo à decadência espiritual. A apostasia, a gente vê hoje nos nossos tempos quantas pessoas aqui abandonando a fé. Quantas pessoas abandonando a fé que um dia elas aceitaram por meio da profissão de fé, por meio do batismo, fez um voto com o Senhor, fez uma aliança com Cristo, casou com Cristo, mas tem rompido o casamento, tem rompido o laço que os aproxima de Cristo Jesus, tem abandonado as verdades bíblicas da palavra de Deus, tem afastado da fé, da pura fé. Então, irmãos, interessante que tem um verso que eu gosto muito dele, que está aqui em Lucas 18. Queria convidar vocês a ir lá comigo em Lucas 18. Lucas, capítulo 18. O verso 8 nos fala assim: todos encontraram? Amém. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Por que aqui uma pergunta? Porque a gente tem visto tanto abandono da fé, tanta apostasia, afastamento das verdades bíblicas. Muitos têm deixado a fé em Cristo Jesus. Será que quando Jesus voltasse à terra, porventura achará fé na terra? Sim, achará, mas poucos terão fé em Cristo Jesus. Porque quando Jesus ele começa ali a delinear os sinais da sua vinda, Jesus ele fala que um pouco antes da sua vinda, muitos o abandonariam, muitos iam o deixar. Então, irmãos, a gente vê que tudo que Jesus falou está se cumprindo em nosso tempo. Isso nos mostra que nós somos o quê? A última geração. Porque na nossa geração está acontecendo, se cumprindo toda a profecia que Jesus relatou em Mateus 24. Interessante que um dos sinais, que é o sinal de Cristo, esse é o sinal de Deus, que está aqui em Mateus 24, 14, eu queria ler com vocês, que seria visto um pouco antes da volta de Jesus. E esse sinal aqui não é o sinal de Satanás, mas esse é o sinal de Deus. E esse sinal, ele será visto antes da volta de Cristo nessa terra. E nos fala assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Ou seja, o evangelho verdadeiro será propagado em todo o mundo, em toda tribo, nações e língua. Ou seja, esse sinal em breve ele se cumprirá. O evangelho está sendo pregado, o evangelho verdadeiro está sendo pregado por meio dos obreiros, dos pastores, por meio dos obreiros mudos, por meio da literatura, por meio dos canais de televisões, por meio das rádios, está sendo pregado por meio da embarcação, está sendo pregado por meio dos aviões. Em breve o evangelho será pregado em todo mundo. E quando o evangelho for pregado em todo mundo em testemunho, então virá o fim de todas as coisas. Ao refletir sobre os sinais da volta de Jesus, o que isso significa para as nossas vidas? Quando vocês refletem, quando nós estamos refletindo aqui sobre os sinais
da vida de Cristo. O que isso significa para a vida de vocês? Responde para vocês mesmos. O que isso significa? Quando começamos a estudar, como nós estamos estudando aqui, todos os sinais da volta de Jesus, o que isso significa para vocês? Tem um significado muito importante quando nós começamos a estudar sobre esses sinais. E o significado muito importante, todos nós aqui já tomou essa decisão, e um dos significados importantes para as nossas vidas é o quê? O batismo. Quando nós começamos a estudar sobre os sinais da volta de Cristo, isso nos mostra que nós devemos voltar ao quê? A Cristo. Entregar a vida a Jesus por meio do batismo. Se entregar a Cristo por completo. E louvado seja Deus que todos nós que aqui estamos aqui entendeu essa verdade. Entendeu que Jesus está voltando, nós precisamos aqui entregar a sua vida a Ele. E todos nós aqui passamos por essa experiência do batismo. E louvado seja Deus. Então essa é a experiência que nos leva ao estudar os sinais da volta de Cristo. Um compromisso público, o batismo é um compromisso público. E interessante, irmãos, que quantas pessoas que já estudou sobre os sinais da volta de Jesus, já entenderam, compreenderam que esses sinais estão cumprindo a nossa geração, mas ainda não entenderam e compreenderam que precisa tomar uma decisão ao lado de Cristo, de forma publicamente, ou seja, declarar para todos publicamente que a sua vida pertence a Cristo Jesus. Interessante, irmãos, que quando nós vamos estudar sobre os sinais da volta de Cristo, isso nos leva a uma preparação aqui espiritual. Ou seja, precisamos nos preparar espiritualmente para encontrar com Cristo. E tem um verso que eu gosto muito, que está lá em Amós, capítulo 4, verso 17. Oséias 4, 17, que nos fala: prepara-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus. Tem que haver uma preparação. Ou seja, ninguém vai subir com Cristo na nuvem do céu se não estiver preparado espiritualmente. Somente aqueles que se prepararem espiritualmente é que vai subir com Cristo na nuvem do céu. Por isso que Deus ele tem dado as suas advertências, por isso que Deus ele vai propagar através dos seus servos, consagrado o Evangelho que a todo mundo, para que as pessoas venham aqui se preparar para encontrar com Cristo. Se a gente vai encontrar com um pecador, um ser humano falho, defeituoso, a gente não vai de qualquer maneira, a gente se prepara, veste uma roupa, toma um banho, passa um perfume, coloca um sapato no pé e vai encontrar com um pecador falho, errante e se prepara antes. Agora, quanto mais com Cristo, que é santo, imaculado, perfeito, deve haver um preparo espiritual para poder encontrar com o nosso Deus. E interessante, irmãos, o chamado é hoje. Deus está nos chamando hoje a se preparar. Precisamos nos preparar para a volta de Jesus. E interessante que nessa vida a gente se prepara para tudo. Nessa vida tudo depende de um preparo. Para Cristo também, para morar nas mansões celestiais, precisa haver um preparo diligente da parte de cada um. Nós precisamos se preparar, porque aqueles que estiverem preparados, quando Jesus regressar, eles vão subir com Ele na nuvem do céu. E quantos aqui nessa noite que estão preparando, quer continuar nesse preparo para encontrar com Cristo na nuvem do céu? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, porque Deus ele tem pressa. Deus ele tem pressa do nosso preparo. Se o povo de Deus tivesse preparado, Deus já tinha voltado há muito tempo nessa terra. Interessante que se o povo de Deus tivesse preparado, Deus tinha voltado em 1844, quando houve aquele grande apontamento. Mas só que o povo não estava o quê? Preparado. Se o povo tivesse obedecido a Deus, Deus tinha tirado o povo do Egito e tinha levado diretamente para Canaã terrestre. Mas
mas o povo não estava preparado, o povo não queria ouvir a voz de Deus, ficava peregrinando no deserto por 40 anos. E hoje nós estamos peregrinando nessa terra porque ainda nós não se achamos aqui preparados para a volta de Jesus. Se Jesus voltasse hoje, quantos de nós estamos preparados para subir com Ele? Uma resposta, uma pergunta, uma resposta que vocês respondem para vocês mesmos. Será que nós estaríamos preparados? Se Jesus voltasse agora para subir com Ele? Não precisamos fazer uma autoanálise em nossa vida e pedir ao Senhor, me ajuda no preparo para poder receber o Senhor nas nuvens do céu.